Neste vídeo, faremos a inserção de dados no banco de dados MySQL com a linguagem de programação Java. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo vamos inserir dados no banco de dados MySQL com a linguagem de programação Java. Na verdade, a gente vai também criar a tabela, então a gente vai fazer o comando create e o comando insert no banco de dados MySQL Portable com a linguagem de programação Java. Estes códigos que eu fiz aqui, eu também testei no Spring Tool Suite e também testei no IntelliJ. Então você pode utilizar a IDE de sua preferência. Aqui nesse tutorial eu vou utilizar o NetBeans 12. Vamos ao código então. Eu já estou com o NetBeans aberto aqui. Também já estou com o USB Web Server aberto aqui neste computador. Então eu vou lá em File, New Project. Vou escolher um projeto Maven, então eu vou escolher essa opção aqui, Java with Maven. E vou marcar a opção Java Application. E vou dar um Next. O nome do projeto eu vou chamar de exemplo insert. Na verdade, exemplo insert e create também, né? Mas tudo bem, exemplo insert. A gente vai ter duas dependências, tá? A dependência do MySQL e a dependência do Joda Date, que é para fazer uma conversão de data que a gente vai precisar nesse exemplo aqui. Como eu queria fazer um exemplo mais completo, uma das colunas no banco de dados é do tipo date, né? Então vai ser do Java SQL Date, mas na hora de criar a variável a gente vai criar do tipo Java Util Date. Então eu vou fazer essas duas dependências agora. Vou abrir o arquivo .file. .file não, né? .xml, vou abrir ele aqui. Vou abrir aqui a tag, deixa eu abrir um pouquinho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte, beleza. Vou colocar a tag aqui dependências no plural, já vou finalizar ela aqui, dependências. E agora eu vou colar elas aqui, que eu já tenho elas aqui. Na verdade eu vou colar não, eu vou digitar para a gente ir passo a passo, tá? Então a primeira coisa é abrir a tag no singular agora, dependência, aqui, beleza. E vou finalizar ela aqui, dependência. A primeira é do MySQL, então eu vou colocar primeiro aqui Artifact ID e vou finalizar ela aqui. Artifact ID, deixa eu diminuir um pouco, beleza. MySQL e agora Group ID. Na verdade, Group ID é antes, né? Group ID, mas tanto faz. Eu vou colocar na ordem correta aqui. Vamos colocar o Group ID antes. E é esse aqui que é MySQL. E o Artifact ID é MySQL Connector Java. Isso aí. E aqui por fim eu vou colocar a versão, né? Version. Vamos colocar a versão 8. Que é a última versão, 8.021, beleza? Pode ser. Pronto, esta dependência foi. Agora eu vou para a próxima dependência. Essa aqui tem mais parâmetros, essa aqui também tem o tipo, que é um jar. Dependência, beleza? Primeira tag é o Group ID. Group ID. Essa eu não decorei os nomes, eu vou ter que olhar na minha cola aqui. É o Joda. Yoda se pronuncia, né? Yoda Time. E a próxima é o Artifact ID e também é Yoda Time. Yoda Time, Artifact ID. E depois é Version. E a versão que a gente vai usar é 2.9.7. E a última tag aqui é a tag type jar. Pronto. As duas dependências estão ok, era só isso que precisava. Agora a gente já pode fazer a conexão, criação da tabela e a inserção de um registro. Para isso a gente vai lá na nossa classe principal, que por enquanto não tem ainda, né? Se você utilizar o STS, ele já vai criar a sua classe principal, né? Aqui a gente vai criar, então eu vou clicar com o botão direito, vou lá em New, Java Main Class. Vai ficar esse nome mesmo. Beleza, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Pronto.
Primeira coisa que a gente vai fazer então vai ser uma variável do tipo connection. Então vamos lá, connection Java SQL connection, beleza? Tá aí a nossa variável. Já vamos nos conectar. Então, para se conectar, já sabem, né? A gente vai abrir o bloco try. Eu vou deixar um card aqui em cima para o link do vídeo onde eu fiz a explicação da conexão com o banco de dados Java, com o banco de dados MySQL, utilizando a linguagem de programação Java. Então, eu vou colocar um try aqui. Beleza. E agora a gente vai criar as 3 variáveis aquelas para gravar ali a nossa URL. URL igual. Deixa eu copiar aqui para a gente ganhar tempo essa parte aqui, que é um monte de texto. Deixa eu colar aqui. Beleza, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Acho que assim ficou legal. Beleza, montamos a nossa URL, JDBC, MySQL 127.001.3307 e o banco de dados, que é o banco test. A nossa próxima variável é o usuário, que é o usuário raiz, né? Usuário root. Então coloca lá root. Agora a nossa próxima variável é a senha, USBW. Essa variável é o pass. Feito essas 3 variáveis, a gente pode alimentar a nossa variável connection. Então eu vou colocar aqui a variável connection, recebe driver manager .getConnection, e aqui eu passo para ele as 3 variáveis, né? Que é URL, user pass. Beleza? Pronto, a nossa conexão aqui já está pronta. Agora que a gente está conectado, a gente pode começar a enviar comandos. Então a gente vai primeiro enviar o comando de create. Então primeiro vamos fazer o comando de create. Então vamos lá, string comando recebe. Deixa eu pegar o comando do create aqui. Eu não vou digitar tudo porque o comando do create que eu fiz aqui ficou um pouco longo, um pouco extenso. Pronto, está aqui o comando do create e ele tem então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. E eu tentei variar um pouco aqui, coloquei colunas varchar, date e números com casas decimais, para ficar um exemplo mais diversificado. Uma vez definido o comando de create que a gente quer, agora a gente tem que enviar esse comando para o banco. Antes de enviar para o banco, a gente precisa passar ele para uma sentença. E aí essa sentença vai enviar para a conexão o nosso comando. Então existem 2 etapas aí. Primeiro a gente vai criar uma variável, então, statement. E esse statement que a gente precisa é o Java SQL Statement. Não é o Java Beans Statement, é o Java SQL Statement. E aí eu vou chamar essa variável de stmt. E para a gente inicializar essa variável, a gente já tem que ter uma conexão. Então, para inicializar uma variável do tipo statement, a gente tem que ter uma conexão e na conexão a gente cria essa sentença que a gente quer enviar para o banco de dados. Então, eu vou colocar aqui connection.create statement. Então, o construtor desta variável, ele precisa já uma conexão. Por isso eu coloquei a nossa conexão aqui na frente, .createStatement, para que a gente já defina para onde que a gente vai enviar este comando, certo? Então eu vou dar um Enter aqui, e agora eu vou executar o comando. Para executar o comando, eu tenho que informar para ele a variável comando, que é ali que está o nosso comando de create. Então eu vou fazer stmt.execute. Pode ser execute ou pode ser execute update. Eu vou fazer com o execute que eu estou mais acostumado a utilizar o execute. Execute e eu passo aqui o comando. A variável, no caso, comando, né? Assim ele já enviou o comando para o MySQL executar. Basta agora a gente fazer o teste para ver se o MySQL aceitou esse comando. Eu sempre gosto de colocar aqui dentro do cat, eu gosto de colocar o e.printStackTrace para ele mostrar para a gente se deu algum erro. O meu banco de dados, deixa eu abrir meu banco de dados aqui, eu já tenho a base de dados test, e a base de dados test não tem nenhuma tabela ainda, tá? Então eu vou executar aqui,
Vamos ver se está tudo correto aqui com a nossa conexão. A princípio tá. Então ele vai se conectar no banco e aí depois vai enviar o comando de create table. Deixa eu abrir aqui embaixo e ver se deu. A princípio ele não mostrou nenhum erro, então é sinal de que ele criou a tabela. Deixa eu atualizar aqui e eu vou olhar a minha base de dados teste novamente. Ó, ele criou, está aqui a nossa tabela, então deu tudo certo. Vou provocar um erro aqui só para nós ver. Por exemplo, se eu tivesse escrito ali o comando create e esquecido uma letra, por exemplo. Deixa eu salvar e deixa eu executar novamente. Isso aqui eu posso executar quantas vezes eu quiser, porque se a tabela já está criada, ele não cria de novo, né? Por isso que eu coloquei aqui o if not exists. Daí ele só vai criar se a tabela ainda não existe. Então ele não conseguiu, ele deu um erro ali, né? Ele falou que tem um erro no nosso comando e ele mostra aqui pra gente, né? Onde ele começou a encontrar uma palavra com problema ali, né? O create ele largou pra gente aqui. Então de fato funcionou, beleza? O comando create conseguiu ser executado lá no banco de dados. Depois do comando create, a gente agora vai fazer o comando de inserção no banco de dados. Para isso, a gente vai criar uma variável um pouco diferente, que vai ser uma variável que vai aceitar parâmetros. Então não vai ser um statement, vai ser um prepared statement, porque eu vou passar para ele vários parâmetros que eu quero inserir no banco de dados. Cada coluna do banco de dados vai ser um parâmetro que eu vou definir separadamente. Então agora vai ser prepared statement, statement, beleza. Eu vou criar a variável então chamada pstmt, beleza. Da mesma forma eu preciso de uma conexão, então vai ter a variável ali, vou alimentar ela já, né? Vai ter a variável connection, ponto, prepared statement, e aqui dentro eu já vou passar o comando que eu quero executar, tá? Então deixa eu fazer o outro comando agora, né? String comando 2. Vamos fazer o comando 2 agora, tá? E aqui eu vou passar o comando 2. Comando 2 vou colocar aqui, vou colocar aqui, beleza. E agora eu vou colocar aqui o comando 2, deixa eu pegar ele daqui. Esse aqui é o nosso comando 2, então. O que eu tenho no comando 2? Eu tenho apenas o começo do nosso comando SQL de inserção. Eu tenho apenas aqui ó, as colunas que eu vou trabalhar e na hora de colocar os valores, na hora de preencher os valores, a gente colocou tudo em interrogação. Porque estas interrogação, elas vão ser informações que o usuário vai digitar ou vai trazer para a gente. Então, nesse caso aqui, todas essas informações serão parâmetros, serão informações que podem variar, ou seja, o usuário pode trazer aquilo que ele quiser e a gente vai setar cada um dos parâmetros. Então aqui está a nossa variável e agora eu vou setar os parâmetros. Como que eu seto os parâmetros? Eu vou fazer pstmt.set, eu posso colocar agora qual é o tipo de campo, então é importante que eu saiba quais são os tipos de colunas. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou definir vai ser o nome. O nome vai ser um string, então eu vou fazer set string. E aí eu preciso passar aqui, deixa eu tirar aqui para ele dizer para a gente, eu preciso passar aqui qual é a posição, né, qual é o índice e qual é o valor que eu quero para esta string. Então, no caso, eu vou passar o primeiro parâmetro, então eu coloco aqui número 1, e aqui eu coloco o nome do usuário, no caso, eu vou chamar ele de Marcelo Teles. Pronto. Setamos o primeiro parâmetro. Então a gente já setou o nome. Agora eu vou setar o usuário, então. O usuário vai ser o segundo parâmetro, então aqui eu coloco o número 2. E o usuário vai ser, vamos colocar aqui um usuário chamado Marcelo T. Marcelote. Beleza? O terceiro parâmetro é o salário. O terceiro parâmetro não é uma string. Então, o terceiro parâmetro a gente vai fazer pstmt.set. Pode ser aqui um set double. Pode ser um set double ou pode ser um set float. Acho que um set float fica mais interessante, né? Set float e aqui vai ser o número 3. E aqui a gente coloca o salário. Vamos colocar aqui um salário de 20 mil. E o F no final aqui para falar que é um número float. 20 mil é um salário legal, né? 20 mil.
Depois do salário, a gente vai colocar o quarto parâmetro, que é a data de nascimento. Esta data de nascimento, eu vou criar uma variável separada, tá? Para não ficar aqui tudo junto. Então, eu vou criar a variável aqui, nascimento, e a variável vai ser criada da seguinte forma. Date, nascimento, recebe, vamos converter para data aqui, date, new, date, time, vamos colocar aqui o ano, 1979, o mês, o dia, tem mais dois parâmetros aqui que a gente precisa setar, que a gente vai setar com 0. Beleza, e aqui ponto to date, só falta a importação de qual que a gente vai utilizar agora, do Java UtilDate, isso aí. E aqui esse nascimento aqui a gente vai converter ele aqui embaixo para de Java UtilDate para Java SQLDate. Para fazer isso, a gente vai dar um new java.sql.date e a gente vai passar o nosso nascimento ali, nascimento.getTime, se eu não me engano. Aqui não é float, né? Aqui é set date. Isso aí. Depois de definir a data de nascimento, vamos definir a data de cadastro. A data de cadastro vai ser mais simples de pegar, vai ser o 5º. E aqui eu coloco new timestamp. E aqui eu coloco system.currentTimeMillis. E aqui não é date, né? Aqui vai ser um set timestamp. Set timestamp, beleza. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui que ficou pequeno o espaço. Deixa eu ver se setamos todos. Setamos o nome, o usuário, o salário e as duas datas. Nome, usuário, salário e as duas datas. Faltou só este último aqui, que eu vou setar aqui como valendo o valor 1 mesmo. pstmt.set, um que não usamos ainda, né? Um inteiro. Set int. E aí vai ser o 6º parâmetro e aqui vai ser o valor 1. Beleza? Deixa eu ver aqui esse... ele era um varchar, né? Mas pode ser varchar, não tem problema. Só para nós ter um exemplo de um inteiro aqui. Bom, depois de setar todos os parâmetros no nosso pstmt, agora a gente vai executar ele. Da mesma forma que a gente executou o nosso statement. Então vai ser pstmt.execute. Aqui eu vou colocar execute query, que é mais convencional de utilizar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Desculpa, execute query não. Execute query é quando a gente faz buscas, né? Aqui é execute update. Execute update. E podemos fazer um teste para ver como que ficou. A gente tem a nossa tabela usuários, que ela está aqui, está vazia, né? Não tem nenhum registro. Agora eu vou salvar e vou executar novamente. Ver se vai dar algum erro aqui. A princípio não. Deixa eu atualizar aqui. Teste. Olha que bacana. Usuários. Olha só que bacana. Ele inseriu um usuário. Deixa eu ver se ficou certo aqui. Deixa eu colocar uns centavos aqui no salário. Então agora o próximo vai ser R$20.000,50, tá? A data de nascimento fechou, né? 1979, mês 11, dia 21. E a data de cadastro é a data de hoje, né? Dia 27/9/2020. Se eu rodar de novo, ele vai deixar a tabela lá, não vai mexer na tabela e vai gravar mais um, né? Então a gente vai ter 2 usuários. Deixa eu clicar aqui no procurar
Olha que bacana. Então, cada vez que eu executo o programa, ele apenas insere um novo usuário. Na verdade, um usuário com os mesmos dados, só a data de cadastro que vai mudando ali, né? Percebeu que aqui mudou de 17 horas para 17 horas e 1 minuto, né? Beleza? Então esse foi o exemplo básico para a gente inserir dados no MySQL utilizando a linguagem de programação Java. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e fico muito grato por você me acompanhar até o final desse vídeo. Muito obrigado por assistir, até o próximo.